E aí, gente, meu nome é Leonardo Ganho, eu sou advogado criminalista. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês uma sustentação oral feita no Tribunal de Justiça do nosso estado, no julgamento de uma revisão criminal, onde nós pleiteamos a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri Popular da cidade de Vila Velha, onde ocorreu um grave erro judicial na formação da ata do júri popular e ainda um grave problema, um grave erro judicial também no processo de dosimetria da pena aplicada ao nosso cliente. Lembrem sempre de contribuir, de comentar, curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. A participação de vocês é muito importante para o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Vamos para o vídeo, gente! Trouxemos à baila dois pontos na presente revisão criminal, doutor Marcelo. Foram eles: a existência de um erro material grosseiro na ata do Tribunal do Júri Popular do Juízo de Vila Velha, comarca da capital, porque dentro dos nomes que compuseram o Conselho de Sentença, alguns desses nomes, particularmente 4 nomes, não compuseram a chamada original de abertura da sessão de julgamento. E o outro tópico, caso esse não seja superado por Vossa Excelência, trata especificamente do processo de individualização da pena, onde nós sustentamos a ocorrência de um erro judicial devido à permanência da pena fixada ainda acima do patamar mínimo legal, mesmo que o tribunal, no recurso de apelação, a tenha reformado de ofício. Eu vou explicar melhor para vocês a questão referente ao primeiro tema. No momento de abertura da sessão de julgamento, onde o autor foi acusado de ser o executor do crime de homicídio contra um cidadão de Vila Velha, realizada feita a chamada de conferência dos jurados, seus nomes todos foram apreciados, foram conferidos. Passamos a leitura da ata. Em frente, quando nós vamos ler o processo de escolha dos nomes dos jurados, nós percebemos que 4 nomes escolhidos não figuraram na chamada original. Não estavam na lista de chamada e não responderam presença na abertura dos trabalhos do júri. Inclusive, 2 nomes que foram rejeitados também não estavam na chamada original. Esse fato pode parecer simples e nós podemos querer negá-lo por meio do princípio da eventualidade, dizendo: olha, doutor, essa nulidade tinha que ter sido arguído lá no momento. O advogado dormiu, meu moço, não chamou atenção para isso. Mas o problema é muito mais grave do que nos parece. Insisto, porque a origem do Tribunal do Júri Popular nos remete à sensação de que o cidadão comum deve ser julgado por homens comuns como ele. E ele tem o direito constitucional de comparecer à sessão de julgamento e saber quem são as pessoas que lhe estão julgando. A credibilidade do Tribunal do Júri Popular se ampara justamente na publicidade correta dos atos do júri da sessão de julgamento. E aí, quando nós enfrentamos a leitura da ata e percebemos que 4 jurados que compõem o Conselho de Sentença não estavam na chamada original, aquilo nos chama atenção, desembargador Adalto. Porque nos parece que esses jurados foram colocados ali, nós não sabemos como, para dirigir um julgamento, para conduzir um julgamento na direção que se almeja uma condenação. Ora, tudo que acontece na sala de audiências, na sessão de julgamento, por responsabilidade do magistrado presidente, deve ser consignado na ata. Se jurados chegaram atrasados à abertura do trabalho, o magistrado presidente da sessão
deve consignar. Inclusive, ele deve consignar a aplicação de multa aos jurados que se ausentaram de forma injustificada. Quando olhamos para o texto da ata da audiência, da sessão de julgamento, e nos deparamos com esse tipo de problema, nós não podemos deixar de pensar na ocorrência de uma nulidade absoluta. Ora, tudo bem, o advogado não prestou atenção na seleção dos jurados, o advogado não leu a ata de julgamento após o encerramento do julgamento, mas também o Ministério Público deveria ter lido a ata do julgamento. O magistrado deveria ter relido a ata do julgamento e percebido que essa ata trazia um erro de forma insanável. Um erro de forma que abala por completo a credibilidade da justiça criminal capixaba. Estamos diante de julgamentos onde o nome dos jurados são trocados, sem nenhum tipo de justificativa na ata. Qual é o tipo de credibilidade que esse julgamento tem perante a vida social de todos nós cidadãos, que passamos a não mais acreditar? Olha, ali no Tribunal do Júri de Vila Velha, trocam-se os jurados. E se esses jurados forem trocados à mercê da vontade da acusação, à mercê da vontade de se fazer justiça a qualquer custo? O erro está flagrante. Uma breve leitura da ata da sessão de julgamento, que está na folha 14 dos autos, elucida com clareza absoluta. No que pese o Superior Tribunal de Justiça ter jurisprudência assentada no sentido de que algumas nulidades ocorridas na sessão do plenário, se não forem aventadas naquele momento, o princípio da eventualidade conserta aquele problema e a nulidade não causa prejuízo ao paciente, ao réu, da máxima vênia. Nesse caso em concreto, o prejuízo não é só a vida do réu, porque está condenado por um crime que foi julgado por jurados que nós sequer sabemos se são membros do Conselho de Jurados, da lista de jurados do município de Vila Velha. Porque a lista não é colocada nos autos e os seus nomes não estão consignados na abertura dos trabalhos. É um erro de forma, como eu disse, nós advogados vivemos um momento novo da história do direito processual brasileiro, mas é um erro de forma que abala a credibilidade do sistema de justiça criminal de forma muito forte. Muito forte. Mas, na hipótese de Vossas Excelências decidirem por não acolher essa primeira tese da ação de revisão criminal, nós trouxemos uma segunda tese, desembargadora Fabrícia. Trouxemos um pedido de redimensionamento das penas aplicadas. Afirmamos categoricamente que o processo de individualização da pena realizado na sentença do plenário do júri ofendeu o disposto no artigo 59 do Código Penal Brasileiro. E ainda, no que pese o Tribunal de Justiça ter reformado esse processo de individualização da pena, prestando bem atenção, o Tribunal de Justiça, Vossas Excelências, reformaram a pena e a reduziram. Só que eu vou pedir licença, Vossas Excelências, para sustentar que essa reforma não foi o suficiente para trazer o autor para o convívio social, para proporcionar a sua ressocialização. Mauro, o autor, foi acusado da prática de um homicídio simples. Foi levado ao júri popular pela prática de um homicídio simples. Durante a avaliação das suas circunstâncias judiciais que lhe foram aplicadas, 90% delas foram avaliadas a favor de Mauro. Houve apenas uma que foi avaliada de forma equivocada e que o Tribunal de Justiça manteve essa avaliação equivocada. Foi justamente a circunstância judicial que tratou do motivo do delito. Quando o Tribunal avaliou essa circunstância, disse que o motivo do delito
se deu devido à vontade de Mauro de não pagar a sua dívida. Esse fundamento articulado está expressamente comprovado que ele não possui base empírica idônea dentro de toda a fundamentação articulada nas sustentações orais do plenário do júri popular e no recurso de apelação criminal. Vou lhe explicar por quê. Mauro, em todos os momentos, inclusive no seu interrogatório, diz que matou a vítima porque foi ameaçado por ela. A vítima era seu sócio numa empresa de conserto de eletrônicos. Eles tiveram um desentendimento numa mesa de bar e a vítima já o vinha ameaçando e naquele momento a vítima lhe disse: eu vou lhe matar. Pior do que isso, eu vou matar sua esposa e vou matar suas filhas. Esse foi o verdadeiro motivo consignado de forma inequívoca dos autos, por meio de interrogatório, por meio das sustentações orais e, mais além, por meio dos quesitos apresentados. O motivo do delito não foi exilir-se de pagar uma dívida financeira. Infelizmente, durante o julgamento perante a primeira Câmara Criminal, não conseguimos, aliás, não é nem eu, advogado, nós não conseguimos deixar claro que o motivo está equivocado. E como assento desse motivo, a pena que foi reduzida para 7 anos e 6 meses pode, eminente desembargador Bisotto, ser reduzida para mais perto do mínimo legal. Aliás, com a análise das circunstâncias judiciais, permito-me defender perante Vossas Excelências que a pena pode ser fixada no patamar mínimo legal. Mauro continua sendo um empresário benquisto, ainda que enfrentando a execução da pena. Sua empresa continua trabalhando, sua esposa toca a empresa, suas filhas residem na cidade de Vila Velha. Ele ainda é um homem benquisto dentro do juízo de Vila Velha. Esse fato é um fato isolado na vida do autor. Contra ele não pesa nenhuma outra tipo de acusação criminal. Toda essa situação foi avaliada nas circunstâncias judiciais, infelizmente com erro sobre a avaliação do motivo para a prática do delito. Feitas essas colocações, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, que lhe foi dispensada, e registro o nosso pedido para que seja deferido, para que seja concedido provimento ao pedido de anulação do julgamento, da sessão plenária do julgamento do Tribunal do Júri Popular de Vila Velha, ao qual Mauro foi submetido e existe um grave erro judicial dentro do registro daquele julgamento. Caso essa tese não seja colhida, registro também o pedido para que seja realizado um novo processo de individualização da pena, agora consertando esse problema. Peço vênia ao desembargador William Silva, inclusive, para que esse processo de redimensionamento da pena seja realizado aqui mesmo, conforme a teoria do fato maduro, da causa madura, muito bem lembrado pelo desembargador, pelo eminente desembargador aqui em sessão, e que tem completa consciência que perfeitamente pode ser aplicada também aos casos criminais. Mais uma vez, obrigado. Se inscrevam no nosso canal, façam seus comentários. A participação de vocês é muito importante para o nosso sucesso. Forte abraço!